você que me ouve. É um enorme prazer poder, no dia de hoje, deixar aqui uma mensagem para o teu coração. E eu tenho certeza que Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente sobre nossa vida. Eu creio que para tudo existe um determinar do Senhor. Então, nesse dia eu gostaria aqui de deixar uma mensagem aonde o Senhor, Ele vai determinar várias coisas para a sua vida. Você que chega agora nesse final de ano, você que não produziu ou não alcançou nada sobre esse ano, só foi derrota, mas eu afirmo a você que se você colocar as suas esperanças no Senhor, as grandes vitórias virão sobre a sua vida. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo nesse dia, essa reflexão. Qual é a nossa posição que determinará se você vai vencer ou se você vai ser derrotado? A história de Israel, apesar do tempo, é uma história bem atual. Percebemos através dela que o rei era bem influenciava todo o desenvolvimento e desempenho do povo e de toda a nação. Quando o rei era bom, a nação vivia em paz, mas quando o rei era mau, toda a nação sofria. O rei representa uma autoridade. Da mesma forma, quando um presidente, um governador, um prefeito serve ao Senhor, nós somos abençoados, mas se a autoridade do nosso país ou da nossa cidade não serve ao Deus vivo e verdadeiro, nós também sofreremos consequências. Então, porém, nesse texto que vamos meditar nesse dia, não vamos falar sobre o presidente ou rei de um determinado país, e sim sobre nós que fomos feitos reis e sacerdotes em Jesus, conforme em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, ó sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando falamos em batalha espiritual, percebemos que as pessoas estão atrás de estratégias para derrotar o inimigo, novas fórmulas de conquista, táticas, artimanhas, etc. Para derrotar o inimigo, você vai precisar realizar como se fosse um congresso de uma batalha espiritual. Hoje, as pessoas, os cristãos, se colocam em toda a força querendo conquistar suas cidades e país. Porém, esquece que primeiramente a batalha espiritual começa dentro do seu lar, com cada vida que tem passado dificuldades. Então, fomos feitos reis e sacerdotes, sim, para conquistarmos primeiramente a vitória dentro de nossos lares. E aí sim partiremos em busca de vitórias para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para os nossos familiares, etc. Do mesmo modo que uma nação é influenciada para o bem ou para o mal pela sua autoridade, somos nós que determinamos a bênção ou a maldição em nossas casas, trabalho e famílias. Eu tenho encontrado pessoas preocupadas e até desesperadas, porque no nosso local de trabalho encontram-se pessoas completamente envolvidas com forças malignas, com desânimo, com a falta de esperança. Então eu digo para você, esse quadro precisa ser revertido na tua vida. Você precisa de uma mudança. E eu creio que esse começo de ano, esse novo ano, vai ser um ano de vitória, tanto na minha vida como na tua vida. Se somos reis e sacerdotes do reino de Deus, somos nós que influenciamos o local de trabalho. Então o inimigo terá que se retirar daquele lugar, da sua família também, da onde você estiver.
A palavra de Deus diz que Satanás e seus demônios estarão perturbados com a nossa presença. Então a batalha espiritual quase sempre depende muito mais de nós do que do Senhor. Nós dependemos de posicionamentos. Jesus está e já conquistou uma posição de vitória. Como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 20 ao 23, que diz assim: e que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas em todo o vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas. Olha que palavra tremenda, irmãos. Sujeitou-se sobre todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu vou relembrar aqui uma situação que está registrada no livro de Juízes, que vai nos dar assim um norte de como podemos comparar o que temos visto nesse tempo. Quando Deus chama Gibeão, o povo de Israel já estava há algum tempo na terra prometida. Todavia, esqueceram-se do Senhor e dos seus mandamentos. Saíram da cobertura do grande Eu Sou e desviaram-se da sua posição de vitória. E os inimigos começaram a persegui-los e destruí-los. No capítulo 2, no versículo 2 do mesmo capítulo, vemos que eles passaram a viver em covas, nos montes, cavernas, escondidos e com medo dos midianitas. Não parece uma situação que nós vivemos hoje? Você e eu. Muitas pessoas vivendo enclausuradas, com medo de muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui: roubos, assaltos, mortes, doenças, a miséria, a opressão, o desemprego e etc. No verso 11 em diante do mesmo capítulo, você vai prestar bem atenção no que eu vou dizer aqui nesse momento. Atenção ao chamado de Deus para Gibeão. Ele não era diferente dos outros. Estava com medo e escondeu o trigo no lagar. O lagar é um lugar onde se prepara o vinho. O anjo do Senhor, aproximando-se de Gibeão, ele inicia um diálogo que nos parece como um diálogo de duas pessoas que não se entendem. Um diz A, outro diz B, e outro entende C. Então vamos analisar aqui. Quando o anjo fala, no versículo 12, o anjo ele fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. E Gibeão, verso 13, ele vai falar assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? O anjo então responde, no versículo 14: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E Gibeão então, de novo, no versículo 15 ele vai falar: ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Mais uma vez o anjo no versículo 16 vai falar assim: eu hei de ser contigo, Gibeão, e tu ferirás os midianitas, como a um só homem. Gibeão, mais uma vez, ele diz no 17: se agora achei graça aos teus olhos, dai-me um sinal, que és tu que falas comigo. Enquanto as palavras que saem da boca de Gibeão são todas de murmuração e descredibilidade, o anjo do Senhor continua trazendo a mesma mensagem: o Senhor é contigo, homem valente. Vai na tua força, eu hei de ser contigo.
Olha como que essa história se parece com a nossa história dos dias de hoje. Enquanto Deus está querendo trazer vitórias para nossas vidas, ficamos murmurando com relação a tudo de ruim que está acontecendo à nossa volta. Deus não olha um covarde, um medroso, mas sim um homem valente. Quando Gibeão assumiu essa posição, à frente de 300 homens, então derrotou todo o exército dos medianitas. Então eu gostaria que você guardasse essa palavra. E guarde isso dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Você sozinho com Deus é maioria absoluta. Então tudo depende da perspectiva como você olha. Se você olhar como Deus olha, de cima para baixo, Satanás se tornará um gafanhoto abaixo dos seus pés. Mas se você olhar da perspectiva de Satanás, de baixo para cima, os seus problemas serão verdadeiros gigantes, intransponíveis na sua vida. Então, se você parar em frente a um grande prédio com muitos andares e olhar para cima, você verá como ele é grande e quase intransponível. Mas se passar sobre ele um avião, ele ficará tão pequeno que parece possível pegá-lo em suas mãos. Passe a olhar de cima para baixo. Para isso é preciso voar nas asas do Espírito de Deus, crendo na palavra de Deus como verdadeiro e não deixando Satanás enganá-lo mais com as circunstâncias que estão ao teu redor, ao teu olhar. Aí sim Deus está por cima de todas as coisas. E você está com Ele. Olhe para você. Como Deus te vê? Deus tem visto você um vitorioso? É uma pergunta que eu faço para você nessa tarde. Então eu gostaria que você meditasse nessa reflexão. Você sozinho com Deus é a maioria absoluta? Se os seus perseguidores são maiores do que a tua fé, por que você tem estado debaixo dos pés do inimigo? Sendo que o Senhor, Ele também é vindouro na nossa vida. E Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha a pergunta abençoada que o Senhor te faz nessa noite, nesse dia. Então você precisa ressuscitar dentre os mortos, para que você possa reinar nesta terra, ser sacerdote, ser profeta do Senhor. Então, a nossa posição determinará a nossa vitória ou a nossa derrota. Eu não sei em que sentido você tem se passado, qual é o momento que você tem vivido, mas você tem sido determinante dentro de uma vitória ou uma derrota. Então, antes de eu finalizar aqui essa mensagem, eu gostaria que você orasse comigo. Senhor, eu quero aqui, através dessa palavra, determinar a minha vitória, determinar a vitória de todos esses que me escutam, que me seguem, e que eu possa profetizar sobre eles a vitória nesse final de ano, nesse início de ano, e que eles venham derrotar todas as opressões, todos os inimigos das suas vidas, porque só o Senhor para dar vitória. Mas para isso eles precisam de desenvolvimento, precisam de um desempenho para vencer todas as armações do inimigo. Então que essa situação não seja a mesma situação de Gideão, que questionava o anjo, mas que o Senhor fale com eles nesse momento, Senhor. Em o nome de Jesus eu agradeço, para a honra e a glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, como servo do Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Que essa mensagem fique sobre o seu coração e que nós possamos ser vitoriosos. Eu, na minha fé, eu já sou vitorioso. E você? Um forte abraço e que você medite nessa mensagem, em nome de Jesus.